tarde. Vocês não podem imaginar o privilégio, a honra que Deus está me dando de estar aqui. Não por estar aqui, mas por estar aqui acompanhada da minha filha, minha companheira, minha amiga, a minha flor. Porque ela é a minha flor desde que ela estava na minha barriga. Eu já a chamava de flor desde que eu soube que era uma menina. Ela se tornou a minha flor. E estar aqui. Obrigado, Maria. Estar aqui com ela hoje é um presente do céu. E o desejo do nosso coração é que aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós estamos vivendo hoje, possa trazer algo para o seu coração. Para você que já é mãe, para você que ainda vai ser mãe, para você que talvez já seja até avó. Mas talvez ainda seja necessário alguns consertos. E a nossa oração é que Deus, nessa tarde, assim como Ele já falou ao nosso coração, eu creio que Ele vai falar ao coração de vocês também, para que essa tarde seja um marco, um referencial na vida de você como mãe. Seja mãe de menina, seja mãe de menino, de muitos, de poucos, de um só, mas que você receba essa palavra. Amém? Amém. O tema de hoje é alinhando gerações. Eu sou de uma geração, a Renata é a minha segunda geração. Se começar pela minha mãe, ela é a terceira geração. Agora, conflitos de gerações sempre existiram. Isso não é coisa nova. Isso é coisa antiga. A humanidade já passou por várias fases. Cada uma delas houve conflitos de gerações. Com situações diferentes, com movimentos diferentes, mas sempre abrangendo a questão da diferenciação de geração. Porque o conflito sempre foi dos mais novos com os mais velhos ou dos mais velhos com os mais novos. Então, era uma revolução, porque queremos ser independentes. Independentes de quem? Dos mais velhos. Então, sempre houve um conflito de gerações. Antigamente, os casais não tinham muito diálogo. Antigamente, o marido, ele era o senhor. Nos tempos da Bíblia, a mulher chamava o marido de senhor. Meu senhor. E era o marido. Graças a Deus hoje, né, meninas? Não precisamos, né? Hoje é amor, meu bem, coração, né? Meu fofo, sei lá, né? Cada uma tem um jeito de chamar o seu, né? Se for o da Renata, é meu lindo.
Cada um tem um jeito de chamar o seu marido. E você que não casou ainda, né? Vai ter o seu jeito próprio de chamar o seu esposo. Glória a Deus, não precisamos mais chamá-lo de meu Senhor. Não é? Essa fase passou. Mas as mulheres não tinham como dialogar com seus maridos. Era tudo muito restrito. Mulher vai fazer isso. Vai fazer aquilo. A mulher era mandada pelos seus maridos e não tinha voz de participação, com raríssimas exceções. E é claro, eu estou falando isso, né, de anos atrás. Os filhos, eles não tinham a liberdade que os filhos têm hoje. Filhos não podiam falar com seus pais de certos assuntos, que o pai dizia: que é isso, menino? Isso é coisa de gente grande conversar, não é coisa de criança. Não entra em conversa de gente grande. Mesmo que não tivesse ninguém de fora e o filho fosse perguntar, ou a filha fosse perguntar, há alguns anos atrás: mamãe, o que é menstruação? Que isso, menina? Isso lá é coisa de você vir perguntar para mim? Na hora você vai saber. Vai acontecer. É natural. Eu não gosto de falar dessas coisas. Estou falando certo ou não? Quem concorda aí? Aham. Havia esse bloqueio de gerações, de não se conversar. Os pais, hoje, andaram no tempo, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, né, mais especificamente sobre isso, porque tem pais que andaram no tempo, mas andaram demais. E aí passaram de um extremo, lá de antigamente, para um outro extremo. Então, os filhos têm liberdade demais, não sabem o que é a palavra não. Tudo que mamãe fala é careta, é quadrado, não sei a linguagem hoje, mas minha mãe não sabe nada. Minha mãe já está ultrapassada. Então, os pais, e vamos falar de mães, né? Porque nós estamos aqui em mulheres. As mães, elas saíram de um extremo do não pode nada para o outro extremo do pode tudo. Nós estamos aqui hoje para falar do equilíbrio, daquilo que é necessário para que você possa ter filhos saudáveis. É claro que para falar de filhos, algo vem antes. A gente não pode atropelar as coisas. O que vem antes dos filhos? O casamento. A gente não pode, é claro que existe, né, muitos filhos que são pais de, né, mães que não são casadas. Mas vamos começar do começo e do jeito certo. Vamos começar do casamento. Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, que lhe seja idônea. Quem é essa? Nós. Vamos falar todo mundo junto assim, ó. É nós. Não é? Quem é essa pessoa? Sou eu, é você. O seu marido, ele precisa dizer que ele achou uma ajudadora idônea.
que ele achou alguém que é companheira, que está ali, é pau para toda obra, está com ele em qualquer momento, seja, não é, como falamos na hora do casamento, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. E eu falo lá em casa que nós já passamos por 5 fases, só falta a riqueza. Quem profetiza aí na minha vida, diz amém. Amém. Recebo. Que as outras fases a gente já passou. Agora, quando nós pensamos no casamento, e aí eu quero falar para as moças, né, para as solteiras aí, quantas nós temos aqui que não tem o marido? Levanta a mão. Aê, um grupo bom. Mas eu profetizo que este dia chegará. Amém? Para aquelas que já são jovens, chegará em breve. Para aquelas que são adolescentes, espera um pouquinho, mas vai chegar. Amém? Essa escolha, meninas, essa escolha, ela é muito, muito, muito importante. Porque ela é a segunda escolha mais importante da sua vida. Qual é a primeira? Jesus. Depois da escolha de Jesus, você escolheu seguir a Jesus, a escolha mais importante é o casamento. Então, o casamento, ele precisa ser resolvido, baseado em Deus. Você precisa ter certeza de que aquele moço é o moço que Deus preparou para você. Que aquele é o moço que vai cuidar de você durante toda a vida. É o moço que só vai ter olhos para você. Que enquanto está namorando, ele te chama de linda, de princesa, de maravilhosa. Você é linda. Não existe no mundo outra mais linda que você. Parece o espelho da Branca de Neve. Mas às vezes depois que casa, se esse casamento não é um casamento baseado na vontade do Pai, as coisas mudam. O espelho da Branca de Neve quebra. E aí, de repente, você não é mais aquela linda, maravilhosa, e eu só tenho olhos para você. De repente, os olhos dele começam a olhar para outros lugares. Se você quer ter um casamento abençoado, saudável, ore, busque, faça a escolha certa. Tenha a convicção de que aquele que você está namorando, se é que você está namorando, é o homem que Deus preparou para ficar com você durante toda a vida. Muitas mulheres sofrem no casamento. E sabe por quê? Primeiro, não ouviram o conselho do pai. Em segundo, não ouviram o conselho dos pais. E o maior engano e o maior erro que uma moça pode cometer é dizer assim: mãe, eu amo ele. Eu vou casar com ele e você vai ver, ele vai mudar. Eu vou mudar ele. Meninas casadas, isso é verdade? Não, porque não muda não. Ele vai acentuar os defeitos que ele já tinha. Porque quando é namorado, ai bem, assim não. Então tá bom. Tão bonzinho. Mas depois que casa,
E se aquele rapaz já tinha aquele defeito, e aí você, né, dengosa, ai, bem. Aí ele vai dizer, é o quê? Você está sentindo alguma dor? Por que está gemendo? É desse jeito. Então, meninas, ele não vai mudar. O defeito que ele tem hoje vai permanecer com ele a vida toda. Ele não vai mudar. Deus pode mudar algumas coisas? Pode. Mas a questão é que nós queremos mudar a outra pessoa. E aí não funciona. E aí não dá certo. Então, meninas solteiras, né, e você que está sozinha, procure alguém que Deus esteja trazendo para você e você tenha plena convicção. Ore, faça provas. As meninas aqui já ouviram meu testemunho de como eu casei, de como eu fiz provas com Deus para ter certeza de que meu marido seria o meu marido. Eu fiz muitas provas. Deus acho que já estava falando, filha, quer que eu desenho? E eu falei, eu quero. Aí ele desenhou. Eu falei, oba, confirmado. E glória a Deus. Então, a escolha errada do casamento, ela vai trazer o reflexo desse erro nas gerações seguintes. O erro não vai ficar só em você, mas você vai fazer com que esse erro chegue à sua próxima geração. Quem é a sua próxima geração? Seus filhos. Agora, aquele que é o escolhido de Deus para a sua vida, ele vai se unir a você no casamento. Deus, né, se for essa a vontade dele, vai te dar filhos. E aí nós chegamos num ponto, que é um ponto que eu creio que é o mais importante, não é? É o que nós vamos começar a falar agora, que é o Salmo 127, 3, que diz que os filhos são herança da parte do Senhor. E a chegada dos filhos, ela traz mudança. Algumas coisas mudam em casa. Porque antes, né? A Renata hoje ela sai, ela e o marido dela, a hora que ela quiser, não se preocupa com criança pequena, com mamadeira, simplesmente, amor, vamos sair, é dia de folga, vamos no cinema, vamos, levanta, sai, fecha a casa, tchau. Quando a gente tem bebê, é assim? Não. É uma sacola. Assim. Criança aqui, sacola, tiracolo aqui. E aí a gente sai e com a chave do carro aqui, quando tem o carro, aí você vai e abre ali a porta, e aí bota a sacola lá, e abre a porta, e aí bota a criança, e aí você já está suada. Aí você entra no carro. Mas isso tudo é rapidinho? Não. E quando você vai sair de casa, que você está prontinha, aí você vai trocar o bebê. Aí... Ai, amor, agora eu estou toda suja. Uma vez essa aqui. Gente, nós íamos para o culto e eu estava prontinha, o pai prontinho. Naquela época se usava terno para ir para a igreja.
espera aí que eu vou trocar ela. Na hora que eu coloquei ela no bercinho, gente, pensa num jato certeiro. A hora que eu levantei a perninha, tudo. Aí eu falei para o marido, vai indo na frente, que eu vou ter que tomar banho. Não dá para trocar de roupa, porque era o número 2. Eu tenho que tomar banho. Então, quando chegam os filhos, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Mas o texto ele é muito claro que ele diz que os filhos são herança. Quem de vocês, se de repente aí vai que tem um parente rico, o parente morreu e deixou uma baita herança, quem vai dizer assim, não quero não, pode dar para outro? Tem alguém aí? Se você não quiser, eu quero. Todo mundo vai querer, não é? Então, pena que eu não tenho esse parente rico, né? Mas herança é algo que não se rejeita. Herança não se rejeita, a não ser que seja uma herança maldita. Mas no que se refere à herança que vem do Senhor, herança não se rejeita. Mas tem muitos pais, tem muitas mães rejeitando a herança do Senhor. A Bíblia está falando que os filhos são herança. Se fosse dinheiro, você não ia rejeitar. Mas como é filho, você rejeita. Você não quer. Uma das maneiras de você cuidar da sua herança é através do relacionamento. E aí, para falar um pouquinho de relacionamento, eu vou deixar a Renata falar pela ótica da filha. Porque eu falo como mãe. Mas eu sei que vocês querem ouvir o lado filha. Então, agora é a vez dela. Daqui a pouco eu volto. Bom, como minha mãe estava falando, quando vem os filhos, a gente precisa aprender a lidar. Eu ainda não sou mãe. Quando eu tiver, em nome de Jesus, saberei como lidar, né, mãe? Amém. Tenho uma ótima professora na minha casa. E é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre aquilo que eu fui ensinada, eu e o Davi, da maneira que nós fomos ensinados. E isso começa desde que nós somos bem pequenininhos. Porque o que a gente ouve hoje em dia é que a mãe fala, ai, meu filho é tão neném, tão pequenininho, não precisa ensinar ainda. Só que não. Está atrasada. Se você não começar agora, daqui a pouco vai ser tarde demais. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é que os filhos precisam ser educados. A gente vai falar mais agora sobre filha e mãe. Um pouco menos sobre o menino, porque nós somos todas mulheres aqui. Então, a gente vai falar sobre o relacionamento de mãe e filha. E não existe manual ou uma coisa perfeita para isso, mas Deus nos deu um segredo e que é a Bíblia. A partir dela é que nós conseguimos, é que minha mãe e meu pai conseguiram educar a mim e o Davi dessa maneira. Então, a Bíblia nos diz, ensina a criança para que quando ela for mais velha, não se desvie dele. Então, é o papel da mãe e do pai, lógico, mas aqui a gente vai falar da mãe, corrigir os seus filhos. Algumas mães acham que seus filhos vão sentir raiva, ou vão, ai, meu filho vai me odiar, ele não vai gostar de mim. Eu vou educar como? Se eu bater nele, meu filho nunca mais vai olhar na minha cara. Só que deixa eu te falar, eu estou falando aqui como filha hoje, como uma filha que foi corrigida.
E eu não sou traumatizada, sou super feliz, amo muito meu pai e minha mãe, não queria outros pais, não queria ter nascido em outra família, porque os filhos precisam de limites, os filhos precisam disso, isso é uma demonstração de amor para os seus filhos, isso é uma atitude de amor. Peraí, gente. Muitas mães a gente vê também que vem conversar e vem pedir conselhos, até para minha mãe, muitas vezes. Ai, meu filho não me respeita, minha filha só responde, minha filha só falta bater na minha cara, só grita lá em casa. Infelizmente, se você vive isso ou se você já viu isso, isso é uma consequência dos seus próprios atos. Porque se você não educou seu filho, se você não corrigiu os seus filhos, isso vai acontecer. Não é assim, talvez aconteça. Isso vai acontecer. Sem a correção, o seu filho vai fazer isso mesmo. E a Bíblia nos diz que os filhos devem ser educados com a vara. Aí tem mãe que fala, ai, que dó, eu não vou bater no meu filho com a vara. E hoje tem um monte de coisa, né, que diz que não pode bater no filho, que é contra a lei, coitado das crianças. Coitada de você. Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu e o Davi, a gente sempre foi corrigido na nossa casa. Então, assim, se a gente aprontava, se acontecia alguma coisa, a gente já sabia. Não era assim, talvez, a gente já sabia. Vixe, vamos apanhar. Então, e a gente era muito amigo. Eu e o Davi, a gente sempre foi muito cúmplice. A minha mãe incentivava muito isso. Tanto que se a gente tinha segredinho, alguma coisa assim de irmão, ela não ficava pedindo para a gente contar. Era irmandade. Isso sempre foi muito incentivado na nossa casa. Que o Davi é meu amigo, eu sou amiga do Davi. Então, a gente aprontava junto. Se era para fazer arte, a gente fazia junto. Lógico que o Davi fazia o dobro, né? Ou o triplo, né? Sei lá. Mas a gente aprontava junto. Meu Deus, eu lembro que a gente tinha uma casinha, uma barraquinha dessas que monta assim, de lona. Quando a gente aprontava, a gente corria para dentro da barraquinha de lona e ficava os dois quietinhos, esperando minha mãe chegar, sabendo que ela ia encontrar e que depois, infelizmente, o negócio ia esquentar. Mas sabe que é engraçado porque a minha mãe nunca sofreu as coisas que muitas mães hoje sofrem. O Davi e eu, a gente conversa de vez em sempre sobre isso, que a gente vê no mercado ou em qualquer lugar os filhos fazendo birra, fazendo pirraça, chorando, esperneando no chão. Eu quero, porque você não vai me dar? Eu quero isso. Filho que não para, que não obedece. Gente, eu não estou mentindo, a minha mãe sabe disso. Eu e o Davi, se a gente fez isso uma vez, foi para nunca mais. Porque se a gente fizesse isso, a gente sabia que a gente ia apanhar, a gente sabia que a gente ia ser corrigido, ou que a gente ia ter um privilégio tomado de nós. Você vai brincar hoje com tal amiguinho. Aprontou? Hoje você não vai mais brincar com o amiguinho, você não vai na casa do amiguinho. Privilégio, esse também é um modo de correção, né? Mas a gente sabia disso, a gente fica inconformado, porque é falta de diálogo. Tem mãe que fala assim, mas ele é tão pequeno, ele não entende. Entende, sim. A minha mãe, ela tinha um sermão pronto para cada lugar que a gente ia. Então, minha mãe era linha dura. Aliás, ela é, né? Quem trabalha no face a face sabe que ela é linha dura. Sempre foi. Ainda bem, né, mãe? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos para a célula. Minha mãe liderava uma célula. E na casa que a gente fazia a célula, não era para levar criança, gente, porque a célula, a casa tinha um monte daquele bebelozinho assim de vidro, de porcelana, de cristal, tudo espalhado. Era uma casa super bonita, um monte de taça, um monte de coisa. A gente saía, antes de sair de casa, minha mãe sentava, eu e o Davi, que às vezes meu pai ia fazer supervisão em outras células, então ia só minha mãe. Presta atenção, nós vamos chegar lá. Vocês vão ficar com as crianças, vão assistir o filminho com as crianças. Quando terminar, na hora do lanche, não vai pegar nada sem eu falar. Não vai encostar em nada, vão ficar sentados do meu lado. Não quero bagunçando, não quero correndo, porque o Davi é só um pouco ativo, né? Ele nem é hiperativo. Então, era assim, não quero encostando em nada, nem rela. Fica do meu lado. A pessoa ia oferecer, qualquer lugar, qualquer festinha que a gente fosse, era assim. A pessoa vai te oferecer. Olha para mim. Se eu fizer, pode pegar.
Então, a gente estava na célula. Ai, quer que a tia faz uma pipoca para vocês? Aí eu já fazia assim. Se ela fizesse. Pode. E se ela fizesse? Não, tia, obrigada. E a gente obedecia. Era assim, ó. Às vezes, a minha mãe não precisava falar para vir na igreja, mesmo discurso. Hã? Só no olho. Só no olho. Minha mãe olhava, eu já arrepiava. Meu Deus do céu, se ela olhava feia, eu já sabia. Vixe, depois tem. Então, mas aí eu acho que por isso que eu aprontei menos, né? Porque eu já sabia que a consequência vinha. Para vir na igreja, esse negócio, ai, meu filho não para. A gente parava. Eu e o Davi. Davi às vezes escapava porque o menino é menino. Mas apanhava. Mas apanhava. Mas era assim, ó, vai fazer xixi. Antes de começar o louvor, vai fazer xixi, vai tomar sua água e depois disso vai ficar do meu lado. E a gente ficava, se não tinha classinha, ficava do lado da minha mãe o culto inteiro. Lá em Curitiba, antes da gente vir embora para cá, muitas vezes minha mãe levava desenho, caderninho, ó, era do lado dela, desenhando, quietinho, Davi saracoteando na cadeira, querendo sair, mas não saía, porque minha mãe só olhava, ou então só dava uma segurada, assim, ó. Se desse a segurada, já travava. Então, tenha esse diálogo com seu filho. Antes de sair, ó, a gente ia comprar, a gente nunca fez escândalo em loja de brinquedo. Ia comprar material de escola, essas coisas, nunca a gente fez escândalo na loja. Minha mãe falava, e minha mãe era super direta, falava a verdade. Ó, filha, a mamãe não tem dinheiro para comprar tudo que você quiser. Então, a gente vai comprar o que der. Então, eu chegava na loja, vamos escolher tal carro. A mãe queria esse. Ela falava, não, filha, a mamãe só pode comprar esse ou esse. Qual desses dois você quer? Esse. Entendia, seu filho entende. Fala aí para a pessoa do seu lado, seu filho entende. Ele é inteligente. Dê mais crédito ao seu filho. Então, converse com ele. Esses sermõezinhos eu tenho de cor na minha cabeça até hoje. E com certeza eu vou fazer igual com meu filho, porque eu não vou passar vergonha na rua. Se você passar vergonha, minha filha, tome tento. Porque a culpa é sua mesmo. Minha mãe não passava vergonha, não. Porque se ela passasse, vixi. É interessante isso que a Renata está falando, porque eu sempre fui muito rígida no que eu falava. E eles sabiam que aquilo que eu prometia, eu cumpria. Às vezes, a criança, ela não mantém um relacionamento claro com você, porque você não é claro com ela. Porque você fala uma coisa, mas depois você faz outra. Você fala, menino, eu vou te bater. Sabe aquela coisa nhenhenhé? Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou te bater, menino. Eu vou te bater. E aí a criança fala assim, que bate nada. Ela fala isso o tempo inteiro e não bate. Então, esse diálogo vai funcionar? Não. Não vai funcionar. Por quê? Porque a criança sabe que você está falando, mas, na verdade, você não vai fazer. Você só fica ameaçando. Tipo, sai daqui, menino. Sabe, aquela coisa ranheta? Não, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Filhos, ó, presta atenção. A mamãe vai falar. Presta atenção. Eu prometo que eu vou comprar essa caneca quando a gente voltar. Eu não precisava falar 2 vezes, porque quando a gente voltasse, eu ia comprar aquela caneca. Ó, agora eu não vou poder, mas em casa nós vamos acertar. Quando chegava em casa, eu não esquecia. Eu acertava. Então, mamãe, relacionamento
também envolve a disciplina. De você falar, mas você cumprir aquilo que você falou. Não fica prometendo. Eu vou te bater, menino. Aí eu vou te bater, hein? Eu vou te bater. Que vai bater nada. Você só está falando e não vai bater. Ou então você pega um chinelo ali e faz assim. Não faz nem cosquinha. Nem cosquinha. Aí a criança faz assim, ó. Ou então, para você, né, achar... Você virou as costas, ele... O Davi, às vezes, para fugir da surra, ele colocava 3 ou 4 shorts, assim, colocava um monte de short. Para doer menos, tadinho. Mas não funcionava. É. Agora, o diálogo... A criança ela precisa te respeitar, mas a criança não pode ter medo de você. Meus filhos me respeitavam, mas eles não tinham medo. E menina, tem uma determinada fase que chega em casa da escola e ela começa a se achar mocinha. Ela começa a se olhar diferente. E aí tem um menino lá na escola. E aí ela chega em casa e você vê que ela está mais alegrinha. Você vê que ela está mais, né? Oi, filha. O que está acontecendo? Não reprima aquilo que a sua filha tem para te dizer. Porque se ela interessou no mocinho, ela vai chegar em casa e ela vai falar: mãe, ai, tem um menino lá na escola. Aí você vai virar para ela e falar: olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, menina, presta muita atenção. Eu não quero ver você com essas conversinhas de menino aqui dentro de casa. Você ouviu bem? Não quero saber disso. Não quero saber de conversinha de menino. Não quero saber, entendeu? Não me fale nada. Essa conversa não é conversa aqui dentro de casa. Sabe quando que a sua filha vai contar as coisas para você? Nunca. Fala aí, Rê. É necessário esse equilíbrio entre você ser a autoridade e entre ser amiga da sua filha. Lá em casa a gente sempre teve essa abertura. Minha mãe sempre deu essa abertura para nós de conversar. Sempre foi. Ela sempre fala: filha, a mamãe é a sua melhor amiga. Você pode falar comigo de qualquer coisa. E assim, se isso for uma coisa que vem desde a infância, não vai haver desconfiança. Eu nunca tive desconfiança. Então, eu sempre falei de tudo com a minha mãe. Ela sempre me deu essa abertura. Nunca fez escândalo, tipo, meu Deus, o que é isso? Nunca. A gente sempre conversou sobre tudo. Eu lembro, até hoje, eu tenho na minha memória, a gente estava na casa da minha avó. Eu lembro a primeira vez que o Davi virou para minha mãe e falou: mãe, de onde vêm os bebês? Aí o meu pai arregalou o olho, minha mãe na paz, toda de boa. Olha, filho, é assim, assim, assado. E explicou, mas ela não explicou floreando, ela falou a verdade. Isso é muito importante, ela sempre nos deu essa abertura falando a verdade, expondo aquilo que é real mesmo. Então, fale a verdade para os seus filhos também, isso é muito importante, porque a hora que eles perceberem que tudo que você fala é ladainha, eles vão procurar em outro lugar. Sua filha, menina, tem que ter confiança em você para conversar sobre absolutamente tudo. Ela tem que saber: estou com um problema, nossa, preciso de um conselho de alguém. Quem que eu vou procurar? Primeira pessoa que ela tem que pensar é a mãe. Não tem que ser outra pessoa. Primeiro de tudo, eu vou procurar minha amiguinha da escola, minha coleguinha, ou vou procurar a pastora, a discipuladora. O conselho da sua discipuladora pode ser maravilhoso, mas da sua mãe tem que ser o melhor. Então, qualquer coisa que acontecia, eu contava para ela. Tudo, gente, tudo. A gente até hoje,
Quarta-feira a gente foi lá em casa para finalizar, né, para a gente conversar sobre o que ia falar. Quase que a gente não consegue, porque a gente não para de falar. Então a gente conversa muito sobre tudo, até hoje é uma conversa muito boa, é um diálogo constante, ainda mais que agora a gente mora em casa separada, não dá para conversar todo dia. Então, quando conversa, não para, quase que a gente não conseguiu terminar, porque no meio do assunto começa a conversar, e sempre foi assim. Estava gostando de alguém, alguém veio falar alguma coisa para mim, contar alguma coisa. Mãe, fulano de tal veio falar para mim que gosta de mim. E agora? Não, filha, calma, é assim mesmo, vamos conversar. Sempre. Então, dê essa abertura para sua filha. Ela tem que ser essa confiança, ela tem que ver em você essas duas coisas. Como minha mãe falou, esse equilíbrio. Tem que ver em você a autoridade sobre a vida dela e tem que ver em você a melhor amiga. Inclusive, desde a infância, igual a minha mãe falou. Porque, às vezes, a criança chega com essas perguntas que ninguém espera e a mãe dá bafão, dá um negócio, fala, meu Deus, como é que eu vou responder? Não sabe como vai responder, acaba gritando, reprimindo. Não faça isso. Amém? Eu falo isso hoje como uma filha muito feliz, muito realizada. Na escolha do meu marido, eu tive auxílio da minha mãe e do meu pai. Eu conheci ele lá no seminário. Mas eu vim com essa decisão na minha mente. Eu falei, se a minha mãe e meu pai não gostarem do Jean, eu não vou casar com ele. Aliás, não era nem namorada ainda, a gente estava orando. Falei, não vou namorar com ele se minha mãe e meu pai não gostarem. Meu pai, lógico, no começo ficou enciumado, né? Normal. O pai tem ciúmes da filha. Mas a minha mãe já ficou amiga do Jean de primeira. Hoje, meu Deus do céu, às vezes a gente está no louvor, eles conversam aqui de olho. Eu não entendo lhufas. E eles estão conversando, ela aqui no banco, ele aqui no louvor, eles conversam pelo olho, assim, ó, e se entendem. E isso é tão bom, porque eu vejo que é um fruto que ela está colhendo como sogra. Ela plantou isso lá na infância, cultivando essa confiança que eu tenho nela. Então, plante agora, plante na infância para você colher bons frutos no futuro. Para você ouvir da sua filha, mãe, eu te amo. Mãe, obrigada pela educação que você me deu. Para que a sua filha diga, assim como eu disse para minha mãe no começo, eu vou educar os meus filhos da mesma maneira que ela me educou. Então, seja mesmo a melhor amiga da sua filha. Essa parte do casamento, ela é uma parte muito importante para nós mães. Porque quando a filha chega, né, no ponto de que você sabe que ela vai sair de casa. Nós não criamos filhos para nós. Sabe, se você criasse os filhos para você, seus filhos poderiam ser mal educados, não teria problema, porque quem ia arcar com a consequência era só você. Mas nós criamos filhos para fora de casa, para o convívio lá fora. Deus nos dá a capacitação, a sabedoria para ensiná-los, e desde pequeno nos caminhos dele, para que essas crianças possam saber, primeiro, quem é Deus na vida delas. Elas precisam, desde cedo, reconhecer que são dependentes de Deus, assim como nós. E à medida em que as nossas filhas vão crescendo, vai chegar o tempo em que os moços vão olhar, vão se interessar. Querida, não seja aquela galinha que pega os pintinhos, bota debaixo da asa e fala, minha filha ninguém leva, vai ficar aqui na minha casa. Não, isso é natural. Isso é natural. Um dia ela vai se casar. Você não se casou? A vida continua. Um dia ela vai se casar. Agora, ajude nesse processo desse relacionamento, porque nessa fase o amor pode ser passageiro. Às vezes a moça olha para o rapaz e ela se encanta. E isso aconteceu com a Renata, antes do Jean. Ai, eu acho que é aquele moço. Ai, eu acho que é ele. Filha, fala para ele.
ir lá conversar com seu pai. Conversa com ele. Ué, onde é que fica o pai nessa história? Onde fica o pai? Não é filho de chocadeira? Tem pai. Fala para o moço ir lá conversar com seu pai. E ele foi. Corajoso. Não era ele, mas ele foi. Só que eu sabia que aquele rapaz não era o rapaz para ela. Mas eu não falei para ela, Renata, pelo amor de Deus, filha, o que é isso? Você não está olhando para esse rapaz. Não, Renata, por favor. O que é isso, menina? Cadê tudo que eu te ensinei? Onde que está o juízo nessa cabeça? Eu não te ensinei? Não. Filha, talvez Deus tenha uma outra pessoa para você. Mas se é essa pessoa, talvez eu esteja errada. A primeira coisa, pede para ele conversar com o papai. Deixa o papai, analisar, conversar. E o moço corajoso foi. Marcou horário e foi conversar. E aí meu marido falou, olha, ela tinha 17 anos. 10 anos atrás, hein, Rê? Contei. Agora já foi. Brincadeira. Ai, aí vocês vão começar a fazer conta. Ela está entregando a mim e ela, né? Está entregando as duas. Gente, não faz conta, tá? Vocês prometem que não faz conta? Então, tá bom. E o moço foi lá para conversar. E aí meu marido disse assim, tá bom. Você pode conversar com ela. Você só não pode agora namorar. Porque ela só vai estar liberada para namorar quando ela tiver 18 anos. Mas conversar você pode. Não tem problema. Você está autorizado a conversar com ela. Não houve nenhuma proibição. O que foi que aconteceu? Nós fizemos uma viagem. Depois disso, nós fomos para o Recife. Estava só eu e ela. E lá do Recife, gente, naquela época, não tem jeito, eu estou me denunciando. Não tinha celular, só tinha orelhão. Tinha celular, só não tinha WhatsApp. Mas a mamãe tinha celular? Tinha. Eu nem lembro. Então, tinha celular. Mas eu estava ligando de um orelhão. E eu ligava para falar com meu marido. E aí eu falava assim, Flor, você quer falar com fulano? Ah, acho que não. Não? Ah, estou com vontade, não. E isso foram todos os dias que nós estivemos ali no Recife. Quando nós voltamos para casa, ela virou para mim e falou assim, mãe, sabe de uma coisa? Eu ainda me lembro, ela estava na pia lavando louça. Aí ela falou, mãe, quero falar uma coisa. Sabe esse negócio do fulano? Eu vou acabar o que nem começou. Não é ele, não. Amém, filha. Amém. Conversa com ele. O irmão foi junto. Não foi? No shopping? Nesse dia não. E aí falou, mas ele ficou de longe, olhando. Falou, se esse cara fizer alguma coisa, eu estou aqui, ó. Mas deu tudo certo, não era. Agora, talvez, se eu tivesse batido de frente e tivesse dito, não quero que você olhe para a cara desse rapaz. Ela ia querer namorar. Talvez fosse namorar escondido. Talvez fosse querer fazer alguma coisa para afrontar. Mas como houve a liberdade, tá bom, filha, você pode conversar. Por quê? Por trás disso, o que que tem?
oração de papai e mamãe. E aí a oração resolve. E aí você não precisa estressar. Filhos precisam ser orientados. Filhos precisam ser direcionados. E quem vai fazer isso? Nós. Meninas precisam de mamãe. Meninas precisam do apoio da mãe. Elas se sentem seguras. Uma mãe insegura gera uma filha insegura. Uma mãe que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não respeita o marido, não respeita a autoridade da casa, vai gerar filha rebelde. Talvez você tenha uma filha rebelde e você não sabe por quê. Mas eu não sei por que essa menina é tão rebelde. Volta a fita. Volta a fita. Veja se lá atrás ela não presenciou você afrontando o seu marido. Se lá atrás ela presenciou você afrontando a sua mãe. Ou se você não respeita a sua mãe. Ela está vendo. Ela está assimilando. E isso vai entrar. Em algum momento vai sair. Então vai chegar num ponto de adolescência que essa menina vai ser rebelde, essa menina vai ser desobediente, ela vai olhar para você e ela vai falar: eu não faço o que você me manda, eu faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça. Por quê? Porque desde pequenininha ela não recebeu a orientação devida. Ninguém fica rebelde da noite para o dia. Não diga: mas era tão boazinha, de repente não sei o que aconteceu. Estava guardado. Isso já estava lá dentro. Mas um belo dia, como uma plantinha que você coloca lá na terra, que ela começa a crescer, um dia floresce. Um dia rebeldia aparece. Então, mães que não ensinam, sofrem. Mães que não ensinam suas filhas a serem donas de casa, estão fazendo com que suas filhas, lá na frente, elas vão sofrer quando casar. Mãe, se você tem empregada, se você pode pagar alguém que faz tudo na sua casa, mesmo assim, ensine a sua filha. Porque senão, quando ela casar, ela vai sofrer. Tem mãe que diz assim: não precisa fazer nada. Quando você casar, você vai arrumar um homem rico. Haja homem rico para toda essa mulherada. Haja homem rico. Porque, querida, vamos colocar o pezinho no chão? Ela não vai casar com um homem rico. Isso é a exceção da exceção. Ela vai casar com um rapaz normal, trabalhador, que ganha o salário, que vai sustentar a casa com um orçamento. Ela não vai casar com um cara ricaço. Não estou dizendo que isso não acontece, mas eu estou dizendo que isso é exceção. Se você não ensinar, ela vai sofrer. E aí, mães que colocam na cabeça da filha: filha, preste atenção. Você está estudando, porque você vai crescer. Você vai ser uma grande profissional e você não vai depender de homem nenhum. Eita Deus!
Tem gente aí ouvindo isso? Você não vai depender de homem. Querida, ensine a sua filha a ser dependente de homem, sim. Ela pode ter um salarião, ela pode ganhar um dinheirão, mas ela não é o cabeça da casa. O cabeça da casa é o marido. Se você ensinar para ela que ela tem que ser independente, ela vai sofrer no casamento. A hora que o marido falar para ela, amor, eu acho melhor você não fazer isso não. Não vai não. Ela vai dizer, o quê? Que não vou o quê? Olha aqui, na minha casa, minha mãe nunca me proibiu. Na minha casa eu tive a minha liberdade. Agora o quê? Você está pensando que você vai me controlar? Isso é problema ou não? Mães, suas filhas um dia vão casar e elas, por mais que sejam bem-sucedidas profissionalmente, precisam estar sob a direção do marido. Porque senão elas vão sofrer e a culpa é sua. Porque você ensinou errado. Porque você não direcionou como deveria. Se você é uma mãe e você não dá segurança para a sua filha, nunca ela vai saber tomar uma decisão na vida. Ela sempre vai falar, ai meu Deus, e agora? Quando a sua filha se casar, deixa ela viver a vida dela. Sabe por que sogra tem fama ruim? Porque se intromete na vida da filha quando a filha casa. A Rê tem a casa dela, a vida dela. E eu não me intrometo na vida dela. As decisões são feitas por eles. Eu não tenho mais que me intrometer. Eu tinha sim, enquanto ela estava na minha casa, debaixo do meu teto, eu era responsável por ela. E eu disse isso a ela no dia do casamento dela. Eu até achei que eu não fosse aguentar dizer, mas eu disse, né, Flor? Eu peguei o microfone no dia do casamento dela e eu falei, Flor, a partir de hoje, você não está mais debaixo da nossa autoridade. A partir de hoje, você está debaixo da autoridade do Jean. Ele é o seu marido. Agora, a sua obediência é para ele, não é mais para nós. Claro, ela sempre vai continuar sendo nossa filha e vai continuar sendo obediente porque ela é assim desde criança. Então, casou, não é porque casou que vai ficar rebelde e desobediente. Ela continua sendo obediente, mas hoje a obediência dela é para com o marido. Então, mãe, saiba cortar o cordão na hora certa. Para que a sua filha não sofra e para que você tenha um bom relacionamento. Vamos acabar com essa fama de coisa ruim de sogra. Porque quem faz essa fama não são os genros e as noras, são as sogras. Porque quer dar pitaco na hora errada. Quer fazer, a filha está lá na casa dela e ela quer mandar na casa da filha. Aí o genro fica bravo, claro, lógico. Fala, mas peraí, sua mãe quer mandar aqui dentro da nossa casa, aqui mando eu. Vai dar problema ou não vai? Lógico que vai. E aí depois você vai ter problema com o genro, você vai falar, meu genro, a culpa é de quem? Sua.
Porque a sua filha casou e você não deixou ela viver a vida dela de casada. Você quis entrar no meio do casamento. Quando a vida agora, sua, ficou lá na sua casa. Amém? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ou sim. Isso é muito importante mesmo para a saúde do nosso casamento. Eu vejo que nós temos um casamento saudável por muitos conselhos que a gente recebe e por isso também, porque a mãe do Jean mora lá no Mato Grosso do Sul. Então, é uma delícia quando a gente vai visitar e tal, mas acaba sendo longe e tal, é triste. Agora, da minha mãe, eu sou praticamente vizinha. Eu moro no bairro do lado do bairro dela. Então, assim, dá para a gente ir a pé na casa uma da outra. Mas tem semana que meu pai fica todo sentido, que a gente não se vê. Tem semana que a gente só se vê aqui na igreja, a gente não vê em casa. Aí ele fica todo sentido. Ô, minha filha, você nem foi visitar o pai, nem foi lá em casa. Isso que a gente é vizinha. Então, ela realmente não fica dando pitaco, não fica dando... Claro, eu ligo, eu peço opinião, eu pergunto. Aliás, sobre tudo. Até no começo, para fazer feijão, eu ligava. Mas a gente pergunta e eles nos auxiliam, mas não que eles se intrometem na nossa vida de jeito nenhum. Tanto é que o Jean nunca vai poder falar desse negócio de sogra, porque eu nunca vi. Ali na minha bolsa agora tem um potinho de plástico que o Jean fez um doce hoje. E ele fez um doce que ele falou, leva para minha sogra. Nunca vi sogra e genro que conversam, dão risada, fica dois palhaços dentro de casa, gente, dando risada. Se divertem, mas isso porque ela plantou isso e tem colhido isso agora. Amém, amém. Eu quero caminhar para o final e dizer assim algo muito sério. Nunca, mãe, nunca abra mão da vida espiritual do seu filho. Seu filho é pequenininho, coloca ele sentado, ensina ele. Mãe, por favor, não diga, esse menino não para. Ele não sossega, sossega sim, dá um tranco nele. Fala, você vai ficar sentado aqui e agora nós vamos ler a Bíblia. Quando eles eram pequenos, eu ia fazer o culto doméstico, eu colocava o Davi e a Renata sentados e o chinelo do lado. O chinelo ficava do lado. E eu falava, você vai ficar sentado aí. Mamãe vai ler, depois a gente vai orar e você não vai levantar. Ai, mãe, o chinelo está aqui. Se precisasse, eu ia usar o chinelo. Claro. Bota lá a varinha do lado e fala, você não vai levantar. A gente vai ler a Bíblia e a gente vai orar. Claro, você não vai ficar 2 horas lendo a Bíblia, que a criança não vai aguentar. É uma coisa rápida. Mas eu tinha aquela Bíblia da criança, que tem aquelas historinhas pititicas, assim. Lia aquela historinha, falava, agora vai orar. Então fala, papai do céu, ensina, ensina. Eu te agradeço, ensina, faça isso todo dia. Para com essa correria louca e dizer que você não tem tempo de educar o seu filho, dizer que você não tem tempo de fazer culto doméstico, porque você está investindo na vida espiritual do teu filho. Você pode não ter tempo para fazer outra coisa, mas você tem que ter tempo para fazer culto doméstico com eles. Você tem que colocar eles ali sentado, ler a Bíblia, para que você possa colher isso como eu colho hoje. Está com 27 anos, o Davi com 25. E sempre foi fácil? Não, não é fácil, você tem que ter pulso. E depois, o Davi já estava rapaz. E eu vou fechar agora. O Davi já estava rapaz, ele já estava entrando na faculdade. E ele resolveu
ele resolveu que ele queria saber se alguma coisa lá fora do mundo era bom. E eu falei, o quê? Como é que é? Você foi criado dentro da igreja. Eu não criei filhos para povoar o inferno. Eu criei filhos para povoar o céu. Quando você estava ainda em projeto, que nem na minha barriga, você estava ainda, seu pai orou pedindo um varão. E o nome dele seria Davi, porque seria um homem segundo o coração de Deus. Então eu não abro mão, meu filho. Eu não abro mão de você. Satanás não vai roubar a sua vida. Eu não quero ir na igreja. Hã? Como é que é? Não quer ir no culto? Eu não quero ir. Eu falei, meu filho, presta bem atenção. Onde você mora? Na casa da mamãe. Quem te sustenta? Mamãe e papai. Quem dá as coisas para você? Mamãe e papai. Você tem condição de viver uma vida sozinho? Não. Então, meu filho, debaixo do meu teto, tem quem manda. Você vai, querendo ou não, porque ainda eu estou mandando. E eu vou mandar até o dia 14 de abril, que é o dia do casamento dele. Do dia 14 de abril em diante, ele faz o que ele quiser. Glória a Deus, eu sei que isso já passou. Mas, até o dia do casamento, eu ainda sou mãe. Ele mora na minha casa. Ele está debaixo do meu teto. Mãe, eu vou na igreja, mas eu não vou prestar atenção. Beleza, o Espírito Santo está prestando atenção em você. Filho meu não fica lá fora. Nunca ficou. Vou ficar lá fora correndo no estacionamento. Não. Filho meu nunca correu aqui na frente. Que não era aqui, era lá. Porque quando veio para cá, eles já eram grandes. Nunca correu. Eu tenho testemunhas aqui. Sueli, Silvana, gente que conheceu meus filhos. Ah lá, Dolores. Dolores trabalhou na minha casa. Dolores viveu dentro da minha casa. Nunca, meus filhos, eu tive que levantar. Se algumas vezes eu levantei, foi para dizer assim, vamos lá no banheiro. Vamos conversar um pouquinho no banheiro. Mãe, no banheiro não. Você vai ficar sentado? Eu vou, mãe. Eu não vou falar de novo. Se eu falar outra vez, eu já vou sair arrastando. Nossa, que doida. Você tem a opção de abrir mão ou de ter seus filhos com você na igreja como eu tenho os meus. Isso não significa dizer que você não ame os seus filhos. É exatamente o contrário. Eu fazia isso porque eu os amo. E eu não queria ver meus filhos caminhando para o inferno. Amém? Mãe, segure o seu filho e não tem essa de... Ai, eu não aguento com esse menino. Como? Sua filha tem 10 anos, 12 anos... 14 anos e você diz que você não aguenta com a sua filha. Então, quando que você vai aguentar? Em algum ponto isso se perdeu.
Porque uma menina com 12 anos, 14 anos, e a mãe diz que não aguenta mais, é porque alguma coisa faltou lá atrás. Mas está na hora de você retomar. Porque uma criança de 12, 14 anos não está perdida. Você ainda tem domínio sobre ela. Vai ser mais difícil? Claro que vai. Mas exerça a sua autoridade. Exerça a sua autoridade de mãe. Hoje, gente, é muito fácil. Tem aqui o culto infantil, tem o departamento infantil, com salas, com televisão, com um brinquedinho. As paredes são lindas e maravilhosas, cheias de desenho. Antigamente não era assim. Era tudo precário. Tudo muito mais difícil. Então, eu tinha que, muitas vezes eu levava a salinha, acho que a Silvana e a Sueli vão lembrar, a salinha ali da 9, era uma salinha para as crianças de várias idades ao mesmo tempo. Era tudo junto. E ali era Ramon, era o William. Não, o William nessa época não estava, o William veio depois. Era Ramon, era o menino da Silvana, o Vinícius. E as crianças, era tudo junto, idades diferentes. Então, como o Davi era muito espoleta, eu falava, Davi, vai dar muita confusão, você fica aqui. Porque ele fazia bagunça. Ele fazia bagunça, ele era menino. Então, filho, você fica aqui, para não dar bagunça. Fica aqui. De vez em quando eu deixava ele ir, mas ele ficava do meu lado. Então, eu levava caderno, canetinha. Naquela época, canetinha era o sucesso. Então, eu ficava desenhando. Estou cansado de desenhar. Dorme. Dormia. Cultos e cultos, o Davi dormia. Está cansado? Fecha o olho e dorme. Mãe, deixa ele lá fora. Se for para sair, eu vou no banheiro, quer? Não, vou ficar aqui mesmo. Mãe, a vida espiritual do teu filho, você está carregando ela aqui, nas tuas mãos. Amar os filhos é você elogiar, falar que está lindo, ama, mas também é você repreender. Peça a Deus sabedoria para que a sua geração seja alinhada com a geração do seu filho. Se você tiver que pedir perdão, peça. Muitas vezes, quando meus filhos eram menores, que eu fazia alguma coisa, filho, perdoa a mamãe errou. Mãe também erra. Eu não fiz tudo perfeito. Em algum momento eu errei. Filha, perdoa a mamãe errou. Não foi, Flor? Muitas vezes. Perdoa a mamãe. A mãe fez isso, mas a mãe não era desse jeito. A mamãe fez errado. Perdoa. Isso ensina o que para os filhos? Puxa, a minha mãe, ela não é extraterrestre. Minha mãe também erra, mas ela pede perdão. Você ensina o teu filho a também pedir perdão. As meninas, não sei se elas têm uma música pronta aí. Se tiver, pode subir. E eu quero desafiar você, mãe. Quero desafiar você, filha. Porque hoje eu posso estar aqui com a Renata e é um privilégio. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus esse privilégio. E hoje eu posso falar que eu tenho um alinhamento de gerações junto com a Renata. Como eu disse no começo, minha filha, minha amiga, minha parceira,
companheira de compras. Isso pode, isso não pode. Não, Flor. Essa loja não, essa loja é muito cara. Vamos naquela ali que é mais barato. De comprar roupa na Riachuelo, porque é o que a gente, né, dá para fazer. Não tem problema, não. De comprar roupa na Renner. Ai, eu não vou comprar, porque outras pessoas vão ter blusa igual. Qual o problema? É o que eu posso. É isso que eu posso? Então é nesse lugar que eu vou. E são roupas boas? Todo mundo aqui compra roupa na Riachuelo? Eu compro. Eu compro. E eu acho muito legal. E é top. Na Renner. Não precisa ser coisa cara. Não precisa ser coisa cara. Só precisa ser decente. Agora, mãe, talvez você não possa dizer hoje que você é amiga da sua filha. Talvez em algum ponto você tenha brigado com a sua mãe. Em consequência, você não foi uma boa mãe, a sua filha brigou com você. Mas essa tarde é uma tarde de restauração, de relacionamentos, de alinhamento com a sua geração e a geração da sua filha. Eu não sei se você tem problemas de relacionamento. Talvez seus filhos sejam tão pequenininhos. Pastor, eu não tenho problema, meus filhos são bebês. Então peça a Deus sabedoria para você ensiná-los desde pequenininho. Eu recebi ontem, acho que foi ontem, um vídeo da Aninha. Coisa mais lindeza do mundo. Quanto tempo tem a Aninha? 2 aninhos. E a Dani estava cantando um louvor. E a Aninha cantando junto. Ai, gente, vontade de apertar. E fazendo bico. Jesus. O perfeito louvor saindo da boca da criança. Mas quem é que está ensinando? É a mãe. A mãe está ensinando essa criança a louvar. A mãe está ensinando. A Rê sempre gostou de cantar, sempre teve uma voz bonita. Mas quando ela era pequenininha, ela falava: mãe, eu tenho vergonha de cantar. Ai, não, mãe. Filha, Deus te deu essa voz. É para você adorar, é para você cantar, é para você louvar. Você vai cantar sim. Porque Deus te deu essa voz, isso é resposta de oração do seu pai. Você vai cantar sim. Cantava ela e a Rebeca, as duas pititicas. Vocês lembram disso? Cantava ela e a Rebeca. Coisa mais bonitinha. Eu babava ali no primeiro banco. Ai, coisa linda, gente, cantando. Filha, parabéns. Canta mesmo, é para Deus. Essa voz quem te deu foi Ele. E não é para só conversar, não. É para adorar Ele. E ela foi crescendo. Ela foi amadurecendo até chegar onde ela chegou hoje. É fruto de incentivo. Se quando ela era pequenininha, ai mamãe, eu estou com vergonha, mãe. Ai, acho que eu não quero cantar não. Ah, filha, tá bom, você está com vergonha, não canta não. Não, ela ia enterrar o talento que Deus deu a ela. Foi Deus que deu. Alguém consegue fabricar uma voz? Não, eu por mais que eu queira, gente, a minha está com a rachada, é o que é. Não adianta. Mas Deus deu esse privilégio. Mãe, incentive seu filho com as coisas da igreja.
Mãe, hoje eu vou ficar em casa, não quero ir na igreja não. Hã? Ficar em casa fazendo o quê? Vendo televisão? Não, senhor, pode colocar a roupa, nós vamos para o culto. Mãe, estou cansado. Não está cansado não, porque se o amigo chamar para jogar bola, você vai. Põe a roupa e vão para a igreja. Se em algum ponto te tocou, se em alguma coisa da tua vida faltou, de repente você precisa pedir perdão. Não sei se a sua filha está aqui, se você está com a sua mãe, mas pode ser um momento de conserto, pode ser um momento de alinhamento, de você falar: filha, me perdoe pelas vezes que eu não fui a mãe que eu deveria ser. Ou você, filha, mãe, me perdoe porque eu não fui obediente. Me perdoe porque eu não fui a filha que eu deveria ser. E não deixe para fazer isso depois, quando não tiver mais tempo. Faça isso enquanto você tem a sua filha, enquanto você tem a sua mãe. Enquanto as meninas estiverem cantando, eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Se a sua filha está aí do seu lado, abrace ela. Faça uma declaração de amor para ela. Fala para ela: filha, eu te amo tanto. E você, filha, fala para sua mãe: ai, mãe, como eu te amo, como você é importante na minha vida. Mas se precisar consertar, esse é o momento. Conserta. Se você está sozinha, pega a irmã que está do teu lado sem ninguém. Abraça ela. Não fica sem abraço, não. Quero consagrar